Nesta videoaula, iremos retratar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Primeiro, para identificarmos se o triângulo é retângulo, nós precisamos saber se o triângulo ele apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Em seguida, precisamos saber identificar os elementos do triângulo retângulo. São eles: a hipotenusa, aquele lado que está oposto ao ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Neste caso, o lado B, o cateto oposto, outro elemento, e por fim o cateto adjacente. Estes dois últimos, eles são relativos ao ângulo indicado, ou pela figura ou pela questão, pelo que a questão me dá. Neste caso, o ângulo X tem como cateto oposto o lado A e o cateto adjacente o lado C. E para relacionar estes elementos, nós utilizamos de algumas funções trigonométricas. São elas seno, cosseno e tangente. O seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Podemos ainda relacionar a trigonometria com diversos fatos que ocorrem cotidianamente. Como nós podemos ver nas seguintes figuras. Os ângulos mais utilizados, que são chamados de ângulos notáveis, eles são geralmente apresentados em questões. E estes nós precisamos aprendê-los. Um, dois, três, três, dois, tudo sobre dois. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? São aqueles ângulos que aparecem mais usualmente. Isso quer dizer que quando tem alguma questão, assim, sobre trigonometria, são esses ângulos que mais aparecem, que é o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60. Como vocês podem ver, eles têm uma tabela. Aí eu vou fazer uma demonstração de como foi criada essa tabela. Aqui, para a formação da tabela dos ângulos notáveis, primeiro, para o de 30 graus e de 60, a gente usa um triângulo equilátero, que ele tem como lado L e todos os ângulos são de 60 graus. E ao traçarmos uma altura, sendo ela uma bissetriz, formamos um ângulo de 30 graus. Aí a primeira coisa a se fazer é fazer o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Aí fazendo, dá igual H igual a L raiz de 3 sobre 2. Agora, primeiro a gente vai fazer, eu vou mostrar o seno de 30. O que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o cateto que está oposto ao ângulo. Quem é o ângulo? O ângulo de 30. Que é o cateto oposto de 30? L sobre 2. Aqui. E que é a hipotenusa? A hipotenusa é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus.
que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o L. Igual L sobre 2 vezes, como não está fração sobre fração, porque aqui embaixo tem um 1, você faz, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é o que eu fiz. Aí L sobre ia ficar 1L sobre 2L. Corta L com L, porque um tá no denominador e outro no numerador, então corta os dois. Igual meio. Agora o cosseno. Cosseno de 30, o que é o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Que é o cateto adjacente de 30? Cateto adjacente é aquele que está ligado ao ângulo, que é o H. Quem é H? L raiz de 3 sobre 2. Aqui. E quem é a hipotenusa? L. Igual, fiz a mesma coisa, igual a raiz de 3 sobre 2. A tangente. A tangente pode ser ou cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre o cosseno. Eu utilizei o seno sobre o cosseno, mas se você utilizar cateto oposto sobre o cateto adjacente, vai dar a mesma coisa. Aqui é o seno, que é o meio, e aqui é o cosseno. Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz nas outras, igual a 1 raiz de 3. Embaixo não pode ficar raiz, então eu racionalizei, que é multiplicar o numerador e o denominador por raiz, pela raiz que está embaixo. Aí ficou raiz de 3 sobre 3. Agora do ângulo de 60 graus. O seno de 60 graus, ele é o cosseno de 30 graus. E o cosseno de 60 é o seno de 30. Eles são meio que opostos. O seno de um é o cosseno de outro e o seno de um é o cosseno do outro. Aí a mesma coisa. E a tangente de 60 é o seno sobre o cosseno, que dá a raiz de 3. Agora é a forma do ângulo de 45 graus. Aqui, como vocês podem ver, num quadrado, ele tem 4 ângulos retos. E quando traçado uma bissetriz, forma uma bissetriz, corta o ângulo ao meio. Então forma um ângulo de 45 graus. Aqui o lado é L e a hipotenusa, que é a bissetriz, H. Aí eu vou fazer também o teorema de Pitágoras. H ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Fiz, deu H igual a L raiz de 2. Agora, o seno de 45. O seno de 45 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Que é o cateto oposto? Olha, aqui eu posso usar tanto desse lado quanto desse ângulo. Tanto faz os dois ângulos. Eu vou usar esse aqui, ó, que é o cateto oposto desse. O cateto oposto é o que vem na frente, que não encosta nele. Então, o cateto oposto é L sobre a hipotenusa. A hipotenusa, que é o H, eu acabei de descobrir que é L raiz de 2. L raiz de 2. Como eu tinha dito, não pode ficar raiz no denominador. Então, eu vou lá e racionalizo. Aí fica igual a raiz de 2 sobre 2. O cosseno é a mesma coisa. Por quê? Porque os dois lados são iguais. Os lados são iguais. Então, vai dar a mesma coisa, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, pode-se concluir que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45 graus. A tangente, como eu tinha dito, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é L sobre o cateto adjacente, que também é L, não é? Aqui, ó. Então, se eu dividir os dois, vai dar igual a 1. Como eu tinha dito, eu uso o seno sobre o cosseno, que é também igual a 1, porque os dois são iguais. E essa foi a minha introdução sobre a formação das tabelas dos ângulos notáveis.
um barco parte de A para atravessar o rio. As direções de seu deslocamento formam um ângulo de 120 graus com a margem do rio. Sendo a largura do rio 60 metros, qual a distância em metros percorrida pelo barco? Como a figura mostra, forma um triângulo retângulo de 60 graus, já se tem a altura, que é 60 metros, e quer descobrir a hipotenusa. A gente vai usar o seno de 60 graus, que é igual à altura de 60 metros, e descobrir a hipotenusa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a 60 sobre h. Raiz de 3h é igual a 2 vezes 60. h é igual a 120 sobre 3. Aí tem que racionalizar. h é igual a 120 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, é igual a h 40 raiz de 3 metros. A rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas as linhas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Portanto, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros. Aqui tem a imagem de acordo com as informações da questão. Com um ângulo de 30 graus e o cateto oposto, que é x, e o cateto adjacente, que é 4.000 metros. A razão trigonométrica que é usada para as informações é a tangente. A gente vai usar a tangente de 30, de acordo com o ângulo, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vai ficar tangente de 30 igual a x sobre 4.000. Raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30, igual a x sobre 4.000. 3x igual a 4.000 raiz de 3. X igual a 4.000 raiz de 3 sobre 3. X igual a 4.000 vezes 1,73, que é a raiz de 3 sobre 3. X é igual a 6.920 sobre 3. X é igual a 2.306,666. Agora tem que dividir por 1.000, porque a questão está pedindo em quilômetros. Então fica 2,30666 quilômetros. Observe a tirinha. Puxa, Cebolinha, como você tá legal. Nunca você deixou tanta gente andar com seu carrinho novo. Os personagens da Turma da Mônica sobem uma rampa empurrando um carrinho. Supondo que o triângulo demonstrativo da rampa seja retângulo, de altura igual a 2 metros, e que essa rampa forme um ângulo de 60 graus com o solo. Qual a distância percorrida pelo carrinho até o ponto mais alto da rampa? Como mostra a figura, forma um triângulo retângulo. O cateto oposto é igual a 2 metros, o ângulo é de 60 graus, como já foi dito, e o que procura é a hipotenusa, que é a parte mais alta. O seno de 60 é igual a 2, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. O seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual ao cateto oposto, que é igual a 2, sobre a hipotenusa, que não sabemos ainda. Multiplicando o cruzado dá igual a raiz de 3h é igual a 2 vezes 2. Igual a raiz de 3h é igual a 4. h é igual a 4 sobre raiz de 3. Mas, como raiz não pode ficar no denominador, faz uma racionalização. Isto dá igual a h é igual a 4 raiz de 3 sobre 3. E esse é o resultado final da questão.
O navio navegando em linha reta vai de um ponto B até o ponto A. Quando o navio está no ponto B, é possível observar um farol situado no ponto C, de tal forma que o ângulo ACB mede 60 graus. Sabendo que o ângulo CAB é reto e que a distância entre os pontos A e B é de 9 milhas, calcule a distância em milhas do ponto A ao farol. Bom, a representação gráfica que se pede na questão é essa, onde está situado o ângulo de 60 graus entre o BCA e aqui o ângulo reto. Bom, para se descobrir a altura, iremos usar a tangente de 60 graus, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Colocaremos na unha. A tangente de 60 graus é raiz de 3. Então vamos ficar assim, usar a regrinha de x, 3. Vai ficar raiz de 3a igual a 9. 9 vem de 9 milhas. A vai ser igual a 9 raiz de 3. Aqui, como o raiz de 3 não pode ficar no denominador, nós vamos racionalizar. Fazer a regrinha 9, vai ficar 9 por raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Cortaremos o raiz de 3 porque vai se... Raiz de 3 vezes 3 vai ser igual a 9. E a raiz de 9 é 3. Aí vai ficar 9 vezes raiz de 3 dividido por 3. A vai ser igual a 3 raiz de 3, porque 9 dividido por 3 é igual a 3. E esse é o resultado da questão.